Que alívio, que alívio. Alívio define muito bem o que eu estou sentindo em relação ao pronunciamento do nosso presidente de ontem à noite. Já vou explicar para vocês o porquê. Antes, só quero convidar você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui no nosso canal agora, para fazer parte dessa grande corrente do bem composta pelos nossos inscritos, né? Nossos inscritos são brasileiros de bem, conservadores, que estão sempre buscando um país melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, se você é um deles também, se inscreve aqui agora, até porque, fazendo parte aqui da nossa grande corrente do bem, você fica sempre atualizado com o que está acontecendo no mundo, mas sempre através da verdade, porque o que eu trago aqui para vocês todo dia são informações baseadas em fatos concretos e dados científicos. Nada de achismo, nada de papo furado. Chega de fake news, é ou não é? Então, clica aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal. E agora eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou tão aliviado em relação ao pronunciamento de ontem do nosso presidente. Porque ontem o nosso presidente agiu como um verdadeiro estadista. Foi perfeito e cirúrgico no seu discurso. Até ontem, o que estava acontecendo? O nosso presidente, líder máximo da nação, falava uma coisa. Os seus subordinados, e alguns deles entre os mais populares, como o ministro Sérgio Moro, o ministro Paulo Guedes, o ministro Mandetta, falavam outra coisa completamente antagônica. E no meio desses dois discursos, ficava um monte de 200 e tantos milhões de brasileiros sem saber para onde ir. Uma hora para cá, uma hora para lá, uma hora para cá, aquele samba do crioulo doido. É ou não é? Então, de tarde, a gente assistia a coletiva do Ministério da Saúde, Mandetta ia lá, dava dados, não sei o quê, e terminava dizendo, pessoal, fique em casa, isolamento, é importante, papapá. 2 horas depois vinha o presidente, não, isso aí, meu irmão, vamos trabalhar todo mundo, amanhã eu vou liberar para todo mundo ir trabalhar. Aí a gente ficava, o brasileiro ficava sem saber se ficava em casa, se saía, se ia, se voltava, né? E ficava nessa loucura toda. Eu estava tão tenso até o momento do discurso ontem, que eu estava em casa assim, meu Deus do céu, o que o Jair vai falar, meu irmão? Será que ele vai falar que é uma gripezinha de novo? Meu Deus do céu, não é possível. Mas não. Ontem, graças a Deus, o nosso presidente foi perfeito, perfeito. Vocês vejam até, comparando o pronunciamento dele de ontem com o da outra semana, vocês vejam a diferença. Semana passada, ele se referiu a esse vírus que está aí como um resfriadinho, uma gripezinha, né? Desfazendo do vírus. Ontem, ele já se referiu ao vírus como o maior desafio da nossa geração, é ou não é? Semana passada, ele se referiu à hidroxicloroquina e à cloroquina como a cura para o vírus, né? Ontem, ele já se referiu a essas duas drogas como drogas promissoras e que vêm apresentando resultados positivos e promissores contra essa doença. Ou seja, no discurso de ontem, nosso presidente estava completamente alinhado com a realidade, com o que os técnicos no mundo inteiro vêm falando, né? E esse discurso de ontem o trouxe para a mesma linha de pensamento dos demais que estão trabalhando para vencermos este que realmente é o maior desafio da nossa geração. Então eu fiquei aliviado por ver que o nosso presidente não está mais isolado. Inclusive essa semana eu quero fazer um vídeo aqui no nosso canal explicando os perigos desse isolamento que o nosso presidente sofreu por conta do seu discurso tão distoante do restante dessa grande força de trabalho que está batalhando para vencermos essa grande pandemia, né? Então, o que ficou importante ontem do discurso do nosso presidente? Por que eu digo que ele se portou como um verdadeiro estadista? O discurso dele estava completamente alinhado com a realidade, tá? O seu tom foi sóbrio, ponderado, foi otimista, né? Falou, vamos vencer esse vírus, vamos vencer esse desafio todos juntos, pá. Pregou a união, falou, é momento executivo, legislativo, judiciário,
todos andarmos juntos. Perfeito. Esse é o discurso de um estadista. Eu sou um cara que eu adoro briga, guerra, debate, discussão. Eu sou movido a isso, né? O meu terapeuta, inclusive, fala que eu sou um cara primitivo, que eu sou... que eu busco energia na guerra, na batalha, na discussão, na briga, né? Então eu preciso estar sempre envolvido em algum tipo de discussão para estar motivado, para estar energizado, digamos assim. O nosso presidente é a mesma coisa, né? Só que nesse momento eu estou aqui sentado na poltrona de casa, falando no celular, e ele está liderando uma nação de 220 milhões de pessoas contra a maior ameaça da nossa história recente. Então eu posso estar aqui, se eu quiser, discutindo, brigando. Ele não pode. Nesse momento, o papel dele como chefe de Estado é pregar a união. E está perfeito. Ele fez isso perfeitamente ontem. Nosso presidente ontem foi nota 10, cirúrgico, tá? Por que é importante esse alinhamento do discurso dele com todos os demais nesse momento? Esse tom sóbrio, apaziguador, pregando a união. Por quê? Porque eu sempre falo que é importante a gente estudar a história. A gente olhando para trás, a gente consegue prever o que vem lá na frente. A história está, meu irmão, cheia de exemplos de momentos onde países estavam em guerra interna e foram atacados por um inimigo externo, né? Isso aí, eu estou falando aqui, vocês estão lembrando de vários episódios, com certeza. Todas as vezes que o país que estava em uma guerra civil ou num conflito interno e foi atacado por outro país, ele se recusou a dar uma trégua para se defender, ele foi derrotado, né? Agora, na maioria das vezes na história, nós vimos que os países que estavam em conflito interno, quando eram atacados por outros inimigos externos, o que eles faziam? Trégua, paravam. Os 2 ou 3 lados que estavam se matando chegavam num acordo e falavam assim, o negócio é o seguinte, a gente está se matando aqui, estamos tampando no pau aqui, mas um Zé Mané de fora está vindo aqui para mexer no nosso coreto aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma trégua, bandeirinha branca, vamos arrebentar ele, vamos nos unir aqui, a gente aqui, vamos arrebentar ele, depois que a gente arrebentar ele, a gente volta a se matar aqui, não tem problema. E é isso que nós precisamos nesse momento. A gente não pode ter nesse momento executivo contra legislativo, contra judiciário, governo federal contra governo estadual, contra governo municipal. Senão, meu irmão, a gente está ferrado, O presidente colocou perfeitamente ontem. É o maior desafio da nossa história recente, tá? Se a gente não fizer uma trégua agora, parar, voltarmos todas as nossas energias de uma forma unida e coesa contra esse inimigo invisível aí que está assolando o mundo inteiro, nós estamos ferrados. Não vamos conseguir nos entender aqui e não vamos conseguir êxito frente a essa batalha. Precisamos estar unidos. E ontem o presidente foi perfeito. Eu volto a dizer, quando é para criticar, eu desço o cacete nele aqui. Apesar de eu gostar dele como pessoa. Agora, quando é para criticar enquanto líder, eu desço o aço aqui. Agora, quando é para elogiar, tem que ser elogiado. Ontem ele foi perfeito. Parece-me que resolveu ouvir as pessoas certas, né? Outro dia eu fiz um vídeo aqui acho que foi anteontem, né? Que eu falei que que eu acreditava no presidente ainda, na índole dele, no caráter, achava que era um cara muito bacana e muito bem intencionado, só que parecia-me que ele ouvia as pessoas erradas. Dessa vez parece que ele resolveu ouvir as pessoas certas, né? Que o tiraram do seu isolamento, com aquele outro discurso, uma gripezinha, resfriadinho, tinham colocado, trouxeram ele para uma sinergia com os demais membros dessa grande força de trabalho, e agora sim nós vemos horizontes mais promissores daqui para frente. Foi perfeito, e volto a dizer, vamos vencer esse vírus primeiro, depois a gente volta para se arregaçar no pau, não tem problema, eu adoro, eu gosto muito, mas antes, vamos dar uma paradinha, vamos vencer essa batalha primeiro. São muitas vidas de muitos brasileiros que estão em jogo, né? E a gente não pode brincar com vida. Quanto é que é o preço de uma vida? Vocês conseguem precificar uma vida? Você consegue botar preço na vida do teu pai? Preço na vida do teu filho, da tua mãe? Conseguem? Então vamos tentar salvar o máximo de compatriotas que a gente puder
e depois a gente se rebenta no pau aqui dentro, tá bom? Grande abraço, hoje à noite tem boletim, tá? Venham se atualizar e se inscrevam aqui no nosso canal. Tamo junto. Os